Boa noite, rapaziada. Seja bem-vindo aí a mais um episódio do Realcast, né? Do nosso querido podcast da região e futuro do Brasil, né? Hoje nós. Futuro do Brasil? Como assim futuro do Brasil? Vai ser. O Brasil todo vai conhecer nós. Vai estar em todas as Aí redes sim, sociais. hein? Top, top, top. Hoje eu tô aqui, ó, com meu parceiro Felipe, meu xará, Tamo junto, galera. Salve, salve. e com um convidado mais que especial. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Fé. Aí Pra sim, cima. hein? Nosso amigo Júlio, né? Júlio, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Fala quem que você é, quantos anos você tem. Caramba. Já tem muitas garotas compromissadas, Ô, já. louco, me dera. Ó. Mamãe tá aqui do lado, então acho que ele não vai soltar muita coisa, né? Nesse sentido. Mas se apresenta aí pra gente, Júlio. Então, meu nome é Júlio César, né? Como falaram aí. Eu tô em busca do mundo do futebol, né? Porque desde pequeno esse foi meu sonho. É meu sonho, inclusive. Legal. E tô trabalhando desde pequeno, desde os 4 a 5 anos no rumo do futebol. E atualmente eu tô no Cosmopolitano, né? Clube de base aí. E tô em busca, tô trabalhando. Boa, boa. Legal. Qual que é o objetivo, né, desse podcast, do episódio de hoje, né? Eu conheci o Júlio, né, num churrasco ali de amigos e tudo mais, né? E ele me contou que ele participou de algumas bases, né? Já percorreu algumas bases aí no mundo do futebol. E o meu objetivo, né, trazer para essa conversa que a gente discuta, né, não só o futebol dentro das quatro linhas, né, mas o futebol como profissão, como formação de caráter, né, aquilo que a gente até estava conversando, né, lá no churrasco aquele dia, né, e assim, tipo, futuro, né, então até mesmo que o nosso público, né, o público do Hellcast, são adolescentes, né, que nem vocês, até mesmo para pessoas, pais, mães, né, que estão aí, falam assim, poxa, não sei como é, não sei como é que ingressa, então a gente quer trocar bastante ideia com você sobre isso, né, Júlio, tipo, profissão, né, e também um pouco nessa questão de mentalidade do futebol em si. E o que eu queria já começar perguntando para você, né, é sobre, assim, o seu início, né? Você tá com 15 anos, né, 14, agora? 14. Tá com 14. Me conta, assim, como é que foi o seu início, mas não você na escolinha. Tipo, o seu início, assim, cara, como você descobriu que você queria ser jogador de futebol? Foi com 2 anos, 3 anos de idade? Conta aí pra gente. Então, desde pequenininho assim, eu gostei de jogar futebol por conta do meu pai. Porque meu pai já explorou esse rumo. Infelizmente não deu certo, mas ele também tinha o sonho de ser jogador. E desde pequenininho, pela criação, né, pelo jeito, de tudo que eu via, eu gostei de jogar futebol. Sim, gostava, meu pai me levava, tudo. Me apeguei ao esporte mesmo, de verdade. E desde pequeno, como minha mãe sempre disse, eu sou muito hiperativo, era muito hiperativo, não parava quieto. Sim, Então ela colocava eu um monte de lugar pra me sobrecarregar por conta da legal. escola. Eu fiz natação, nossa, um monte de coisa pra me sobrecarregar que eu era muito hiperativo. Aí, lá por cerca de 4 anos de idade pra 5 assim, ó, bem no início assim de 4 pra 5 eu pedi pra ela pra me colocar numa escolinha de futebol. Que eu queria porque eu gostava muito. Eu ainda não acompanhava o futebol, entendeu? Num time nem nada. Eu já torcia pra um time, só que não sabia de nada. Eu sempre torci pro São Paulo assim, em questão. Só que eu não sabia de nada, não acompanhava, só gostava de jogar. E então ela me colocou nessa escolinha, dos 4 anos. Eu fiquei jogando e entrei sem noção nenhuma do futebol. Fui aprendendo o básico, né? O básico do básico. E fui me apegando. Desse jeito que eu fiquei 1, 2, 3. Acho que foi até os 8 anos de idade, se não me engano, na escolinha. Até eu ter o contato com a primeira base. Que sempre teve esse teste, né? Como a escolinha de São Paulo, tinha teste em todas as unidades de escolinha do São Paulo. Pra fazer uma peneira grande pra base de São Paulo. Então teve uma peneira dessa, eu não tinha noção nenhuma, nem minha mãe, assim, questão. Ela foi pegar depois, assim. Então fiz a peneira, nem sabia o que estava acontecendo, joguei assim. Acabei passando da primeira fase, assim, da primeira fase. Isso foi aonde? Desculpa, em Foi na, qual clube? foi na escolinha de São Paulo, Ah, na Escolinha de São que Paulo fiz já. esse teste pra Legal, base de São Paulo, né? legal. Passei da primeira fase e fui lá pra Cotia, que é o CT de treinamento, né? Centro de treinamento da base. Que aí lá eu encontrei são várias escolinhas assim, tipo, eles pegam várias escolinhas
do São Paulo em várias unidades, tipo Paulínia, Campinas. Faz um peneira em cada delas, assim, e pega os melhores e juntam lá. Os melhores que eles pegaram, assim, na primeira parte. Aí eu fiquei lá, passei, fiquei um tempo, só que sem entender nada, gostando, mas sem entender nada, né? Muito pequeno ainda, tava com 8 anos de idade. Aí eu fui passando o tempo, fui indo pra lá toda quarta-feira, tinha que acordar cedo. Nossa, era muito difícil demais. 4 horas da manhã, tinha que sair porque é longe. Ixi, minha mãe, eu tenho que agradecer ela que ela me ajudou muito em questão. Demais. E ainda continua, E né? ainda continua. Então, fiquei cerca de 4 meses lá, se eu não me engano. Aí, um dia que eu fui pra lá, que eu ia pra lá, um dia antes, a gente sempre enchia uma garrafa de água, né? Deixava na geladeira. Aí eu fui encher uma garrafa, tá ligado? Aquela de vidro de suco de uva, assim, grandona? Sim, Vou encher. sim. Vou encher, Caramba, olha lá. Se aquela liga. aurora de suco de uva. A Aurora, Sim, essa mesmo. sim, sim. Fui encher, né? Fui aprontar. Tinha que segurar assim, porque não dava, né? A pia assim, que o negócio tinha que segurar. Fui lá segurando, enchendo, já tava na metade assim. Quando chegou na metade assim, derrubei. Pá! Caiu no dedão do meu pé, assim. Putz. Fez um corte, assim, o dedão começou a sangrar. De um lado pro outro. Falei, meu Deus do céu. Um dia antes ainda, de noite. Meu Piorar a Deus. situação. Nem dá nem tempo de cicatrizar nada. Nada. Aí minha mãe foi lá, ajudou a gente. Graças a Deus, não foi nada grave assim, nada grave. Fez um corte assim. Até hoje tem a cicatriz desse corte no dedão. Foi bem na articulação do dedão, tipo. Foi assim, ó. Bem nessa parte. Então, foi. Nossa, foi difícil pra caramba. Aí fazer o que, né? Não teve o que fazer. Tratou, fui pra lá, dia depois. Com dor demais pra colocar a chuteira, coloquei. Tentei treinar com a dor do caramba, não consegui. Avisei o técnico, falei, não dá, tá dando demais, cortei o pé. Falei, então tá bom, espera aqui no cantinho, que vamos terminar o treino, aí o paramédico vai lá, te ajuda, faz um curativo. Aí acabou o treino, né? Não consegui terminar o treino, obviamente, né? Porque a dor que eu sentia Imensa. imensa demais. Então eles fizeram lá a fita, tudo. Beleza, voltei pra casa. Aí, semana que vem, não me deram notícias, mandaram embora assim, tipo, pensaram. Eu não sei se realmente foi por conta do pé, Sim. ou se realmente já, tipo, durante esse tempo eles já estavam querendo abrir dispensa, não dava pra saber. Aí Certo. usaram o pé de desculpa, por exemplo. Aí eu uso como desculpa, né? Mas não dá pra saber se realmente vai É. ficar ou não. Ninguém falou o motivo, né? Ninguém falou o motivo, era muito pequeno também. Eu chorei, porque nossa, tava gostando de ir pra lá. Nossa, pequenininho, né? Mas eu não entendi ainda. Porque, Quantos tipo, anos mais ou menos? 8 anos de idade. Eu não tinha noção de base nenhuma, só jogava escolinha assim. E levava, né? Aí eu voltei, se não me engano, pra escolinha assim, voltei. Nessa aí que eu voltei, teve o pai de um amigo meu que é super ligado em futebol, gostava do meu estilo de jogo, ele falou que gostava muito de mim, que eu tinha potencial e quis me levar pra uma base formadora assim, questão, não é uma base de clube grande, só que uma base pra eu ter uma noção, que eu jogar melhor, que não é precisar pagar também, que esse é o bom, que nem toda a família consegue ficar pagando toda hora, assim, Sim. escolinha. E me apresentou o Amparo, que era uma base que tinha lá, e falou que o filho dele jogava lá, que ia ser bom pra mim, tudo. Aí minha mãe falou, E essa escolinha fica na cidade de Amparo mesmo. nem escolinha, é base, Amparo é base. Era uma base já. Tá. Entendeu? A escolinha de São Paulo, do São Paulo que eu fazia era em Campinas, assim, lá perto do batalhão, no centro da cidade. Sim. Só Tô que ligado. o Amparo já é uma base, já é uma base em si, já tem um time, clube, Certo. até na elite já. Se não me engano, tá na Série D do Campeonato Paulista. Sim. Então eu fui lá fazer teste. Minha mãe também, sem entender nada, falou: vamos lá, não tem nada a fazer, vamos lá. De noite. De noite era ainda o treino. Era, se eu não me engano, na época era no Cultura, era um clube que tinha em Souzas, assim, na parte da noite. Minha mãe foi lá, estudava de tarde, já ia direto depois. Sim. Eu ia pra lá de noite. Era, acho que como eu tinha 9 anos de idade, assim, já tinha Sim, passado um ano, Certo, assim. certo. Era 3 vezes por semana só de treino. 3 vezes por semana. Então eu ia lá. Tá? Se não me engano, segunda, quarta e sexta. Ia lá todo dia treinando. Acabei passando, ainda bem, graças a Deus, né? Fui jogando. Quando você é criança, você gosta de amizade e tudo, né? Você vai jogando assim. Por enquanto, sem noção nenhuma ainda também. Só fui jogando. Só que eu Legal. fui pegar a noção de jogo mesmo quando eu joguei. Meu primeiro jogo lá, inclusive, foi na final de um campeonato. No primeiro jogo Você meu. já chegou indo pra final do campeonato. Foi, assim, Pra eu chegar e cheguei. decidir, Nossa, matar. desse jeito, assim, ó. Cheguei, fiquei treinando, passei, e nessa hora que eu passei, eu já consegui acatar a titularidade do time. Certo. Que era uma base, assim, consegui. Eu já tava treinando bem, assim, tava me sentindo bem. Comecei a treinar de titular. Nessa aí que chegou, já tava na final do campeonato já. Falei, nossa,
Final do campeonato. Titular ainda. Falei, que isso? Mas ainda tava tranquilo. Fui lá, joguei, começou a chover. Pra começo de conversa, levei até bronca do técnico, porque eu não tinha esteira de cravo, entendeu? A gente treinava num campo mesmo, assim. Sim. Eu já sabia que ia precisar. Só que nosso treino a gente treinava de society e era de boa. Só que jogo precisava de uma esteira de cravo. E eu tava assim, tava com uma lá, só que não cabia mais no meu pé. Falei, nossa, ferrou, tem que ir assim mesmo, né? Fui, o técnico foi lá, ô, Deu uma outra dura. esteira deu uma dura em mim, eu falei que, pô, tava sem, beleza. Pra piorar a situação, já escorrega já, né, em campo normal. Começou a chover. Nossa, escorregando demais, jogando, escorregando. Aí o técnico chegou, gritou em mim e falou, ô, com o número que você calça, não sei o que. Eu já falei tal. Pegou a chuteira dos mais velhos que ia ter, que era, na época, como eu sou 2010. Na época ia jogar a gente e depois em seguida jogar os 2008. Certo. Não lembro que sub que era, acho que se eu era 9, eles eram 11, se eu não me engano. Pegou a chuteira do moleque lá, ele falou, ô, joga lá e depois você devolve. Peguei a chuteira, comecei a jogar. Minha mãe desesperada lá na arquibancada, porque os caras tava na lenha. Carrinho de um lado pro outro, e ela não sabia direito, né, em questão de futebol, ficou preocupada. E eu lá, jogando, sem preocupação nenhuma. Beleza, ganhamos essa final ainda. Não fiz gol, eu joguei muito, mas não fiz gol, infelizmente. Nem Né? assistência não deu. Infelizmente, se eu não me engano, faz muito tempo, mas acho que não deu assistência, não. Mas você já começou jogando em que posição ali? Ponta já? esquerda. Ponta esquerda. Ponta esquerda. E é hoje onde você joga também? Antes que eu me sinto bem Identifica. jogando, é na ponta esquerda. Legal. Só que atualmente, assim, por opção técnica, eu tô de centroavante, que eu também faço. Muito mais pela minha questão física, né? Sim, Tipo assim, que os Sim. outros acham que eu sou bem forte, assim, Aham. fisicamente. Então acabou me colocando de centroavante. Certo. Fui jogando, foi passando o tempo, eu fui ficando lá, né? Numa pá. 9, 10. Caí de 10 para 11 começou a pandemia. Aí começou a pandemia, parou tudo. Perdi o Campeonato Paulista do Sub-11, que ia ser meu primeiro campeonato, assim, realmente campeonato que é importante, que em questão aqui em São Paulo, assim, pode perguntar. O campeonato mais forte que tem, mais disputado, é o Paulista. É o É o Paulista, Paulista, né? sim. Tipo, é todos os times, todos os grandes. Aí eu perdi, eu já nem sabia que era Paulista, mas eu queria ter jogado, né? Sim. Aí, por conta da pandemia, não teve Paulista Sub-11 para minha categoria. Nenhum lugar. Fazer o quê, né? Passou o ano, ficamos lá 10, 11, acho que no 12 acho que já começou a voltar. Só que a gente Certo, começou a certo. treinar de máscara. De máscara, não é possível um negócio desse. Fizeram Treinando de fôlego, máscara. o bagulho é abafando aqui. Abafando assim, correndo, treinando de máscara. Falei, não é possível. Né? Fazer o quê, né? Não tem que treinar, né? Treinando. Aí chegou com 12 anos o Paulista Cup. Paulista Cup, que tem o Paulista e o Paulista Cup. Uhum. São duas competições. Aí tinha o Paulista Cup pra minha categoria e o Paulista Que Sub-13. não é a copinha. Esse Paulista Cup não é a Não copinha. é a copinha. A copinha só é mesmo pra, acho que se eu não me engano, pode Sub-20. jogar. É Sub-20. 16 anos pra cima você consegue jogar. Tá. É 15 ou 16, se eu não me engano. Tá. Copinha. Aí eu fui jogando, né? Foi assim, começou o Paulista Sub-12. Começamos jogando eu, com a minha titularidade, assim, consegui manter, treinando, assim, me esforçando. Jogando bem. Jogando bem, consegui, assim, por um tempo. E com essa minha. Quando eu comecei a treinar bem, comecei a me destacar, assim, bastante. O técnico da categoria de cima gostou de mim. Que ele foi o treinador que me treinou quando eu cheguei. Que foi mudando assim, questão, por conta que o clube foi melhorando, foi mudando os técnicos, cada categoria. Aí esse técnico ele subiu, né, de categoria. Aí eu fiquei lá, época sub-12. Certo. Gostou de mim e tudo, falou, Subiu C de categoria. subiu de categoria. Falou, vem pra cá, beleza. Aí eu subi de categoria, fui treinando, me esforçando, com 12 anos de idade. Ia começar o Paulista deles. Acabei conseguindo pegar a titularidade na categoria de cima. Legal. Acabei conseguindo pegar. Só que me esforçando demais, tudo, porque é por perfil do treinador também, né? Cada treinador tem seu perfil. Então, como que o perfil dele adequou com o meu jeito de jogar, né? Ele gostou muito de mim, acabou me colocando lá. Aí chegou um momento que eu era titular nas duas categorias, né? Só que treinava com uma só. Ou seja, Certo. eu treinava com a sub-13. Quando tinha jogo, nossa, eu amava jogo, né? Nossa, queria tudo certinho. Jogador quer jogo, amava né? jogo. Jogador não quer só Exato. treinar, não É, quer só a ficar parte fina é parado, isso. né?
Aí, nossa, e o pior que era, Paulista Cup do Sub-12 era no sábado. E o Paulista do 13 era no domingo. Falei, "Ô, Nem dava tempo de maravilha." Nem descansar, dava mas tempo, mas quando treinar, quando a gente criança desse jeito assim, pô, a gente nem pensa muito no cansaço, a gente quer jogar mesmo. quer ir pro jogo, meter gol. Meter gol é isso. Paulista Sub-12, Paulista Cup Sub-12, ia lá, jogava, beleza. No outro dia, já tinha o Paulista do Sub-13 já pra jogar já. E eu sempre assim, eu sempre gostei de jogar com uma categoria acima de mim, assim, por conta da força física, né? Sim. Que era mais desafiadora. Jogadores, querendo ou não, mais fortes, dependendo do time, mais experiente. Então eu gostava muito de jogar, assim, pela categoria de Já cima. pegava mais experiência também. Exatamente. Eu gostava muito, assim, eu gostava muito de puxar, assim, pra mim a responsabilidade, assim, sabe? Gostava disso. Apesar de realmente, às vezes, dar aquele frio na barriga, né? Aquele medo que todo jogador sente. Sempre você quer ser, querendo ou não, o melhor. Você quer mostrar seu futebol. Então, eu já chegava nas duas categorias, chamava a responsa pra mim, pedia, ô, toca em mim e tal, beleza. Infelizmente, assim, a gente foi até longe, assim, no Paulista Cup Sub-12, na época. Acho que a gente foi eliminado pro Corinthians ainda lá. A gente jogou. Inclusive, o filho do Fagner é da minha categoria, jogou contra mim, inclusive. O filho do Fagner, atual do Corinthians. Atual do Corinthians. Olha só que legal. Jogou comigo. Ele era lateral direito, agora ele virou volante, né? Só que na época ele era lateral direito. Quebrou o seu, você entortou a coluna Nada, ele dele. é pequenininho assim. Entortou ele. Fui pra cima, né? Fui pra cima. Só que nem deu tempo assim, muito assim, apesar de a diferença muito grande, né? Sim. O nosso ataque tava tendo dificuldade até pra jogar, por base do Corinthians, né? Aham. A gente que era uma base, querendo ou não, era uma base, só que não era uma base assim formadora que já tinha uma evolução tão grande. A gente não tava ainda num patamar grande assim como formação, como tá hoje. Que eu vou chegar já nesse ponto. A gente foi lá, tá, fomos eliminados, felizmente nos pênaltis, tudo. O quê? Aí eu tive. Desculpa. Ah, tá. Não tô entendendo o que ela tá falando. Tá, desculpa, pode falar. Infelizmente, assim, a gente foi eliminado, eu perdi um pênalti esse jogo. Que todo Paulista, Sub-12 tem pênalti no final valendo um ponto. Certo. O Paulista Cup Sub-12. Esse jogo eu batia todos os pênaltis. Mas como assim, valendo um ponto na competição? Na competição, certo, era na competição. E a gente tava, como eu falei que a gente foi eliminado pro Corinthians, por quê? Porque se a gente tivesse ganhado do Corinthians, a gente ia passar de fase. Certo. Questão, porque a gente passou já pra segunda fase, entendeu? Aí caiu a gente, Corinthians, se eu não me engano, era um Barcelona Era um Barcelona Capela, coisa assim. Barcelona um time e outro time lá que tava. Uma faixa assim de 4 times assim por chave. Então a gente tava em assim, disputa com outro clube que tava. O Corinthians já tava em primeiro assim disparado, ganhou de Certo. todo mundo, Certo. né? Porque normalmente, né, fazer o quê? Felizmente as bases grandes assim tem, querendo ou não, uma diferença muito grande. A gente chegou lá contra o Corinthians, se a gente ganhasse, a gente passaria em segundo. Se a gente não ganhasse, a gente perderia. A gente acabou perdendo no jogo já, então a gente já foi meio abalado pros pênaltis, de qualquer forma. Eu normalmente batia todas as cobranças que tinha, assim, questão, tipo, os 5 batedores, eu tava entre os 5, sempre. Eu gostava muito de puxar a responsa de qualquer jeito. Fui lá, fui bater o pênalti, o goleiro defendeu esse pênalti. Foi aí que tive um dos primeiros baques, assim mesmo, sabe? Questão Acabou da com o psicológico. psicológico, foi abalado demais, assim, chorando, questão. Foi aí que foi um dos primeiros impactos que eu tive, assim, tipo, de tristeza no futebol. Que eu não tinha visto esse lado ainda. Nossa, aí ficou na minha cabeça aquele pênalti, chateado demais. Fazer o quê? Vamos no Paulista, no Sub-13. No Paulista Sub-13, a gente acabou não indo longe. Não indo longe. Apesar de, tipo assim, também, primeiro Paulista, assim, de bastante pessoa que tava lá, em questão que não teve o Paulista do 11, né? Como o time ainda tava se reestruturando, tudo. A gente acabou não indo tão longe. A gente acabou não passando da primeira fase, mesmo jogando. Eu joguei bem, o time jogou bem em si. Só que a gente não tava conseguindo alcançar o que era resultado, né? Infelizmente, isso que o futebol que leva você é gol, né? É o resultado. Resultado. A gente tava conseguindo arcar com esse resultado. Acabamos ficando acho que foi uma posição abaixo da classificação. Entendeu? O time de cima pra cima começava já a se classificar, a gente acabou não classificando, infelizmente. Essa época aí, acho que se não me engano, foi 22. Eu tinha 12 anos, 2022. Aí virou o ano. Nessa que virou o ano, teve uma mudança enorme, 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 pra melhor. Que foi o quê? O Amparo tinha uma parceria
com uma gerenciadora, né? Com uma empresa chamada Field. Certo. Entendeu? Que o quê? Field hoje que até me gerencia minha carreira, que é como se fosse um empresário. Ela empresaria Sim. jogadores e tudo, mas nessa época eu não sabia. Todos os jogadores que tinham lá no Amparo era da Field. Era da Field. Que, né? A Field que, tipo, gerenciava todos os jogadores em si. Então, o que eles fizeram? Eles romperam o contrato, eu acho que, não sei se romperam ou se acabou o contrato com o Amparo, com o time de Amparo, né? Então, o que acontece? Pelo que eu fiquei sabendo, tudo, o, o sonho do gestor, do dono do Amparo, era ter um time, assim, ter o clube de onde ele nasceu, assim, de onde ele surgiu, se eu não me engano, que foi Cosmópolis, que é a Uhum. cidade de Cosmópolis. E a cidade de Cosmópolis já tinha um time já. Só que ele Certo. não tinha a categoria de base, entendeu? Tinha um time amador que era o Cosmopolitano. Certo. Cosmopolitano Futebol Clube. Então, virou o ano, eles acabaram pegando essa parceria com o Cosmopolitano Futebol Clube. Aí fizeram o Cosmopolitano Esportes, usaram a logo, tudo como se fosse o Bragantino, com Red Bull, Sim. sabe? Foi isso que aconteceu. Aí pegou Cosmopolitano Esportes. Virou Cosmopolitano, a gente já virou outro time. Todos os jogadores que jogavam no Amparo na categoria de base, naquele ano, começou a passar a ser do Cosmopolitano. O Certo. Amparo saiu a parceria, continuou com jogadores de base, se não me engano, só que agora todos os jogadores não eram os mesmos. Passou o ano, a gente não tinha CT, né? Lembra que eu te falei pra você que a gente jogava num clube, se eu não me- lá de Souzas. Ele, durante todo esse tempo que a gente tava tendo, ele começou a fazer o clube do Cosmopolitano, criar o clube do Cosmopolitano, tudo que ficou um CT maravilhoso em si. CT, pô, muito bom. Depois, se você quiser dar uma pesquisada, eu mostro pra Aham. você, pô, Sim, sim. ficou muito bom o CT de lá. Massa. A estrutura foi aumentando, né? Melhorando. Melhorando tudo. Jogadores começou a vir, a atrair jogadores melhores. A gente começou a ter uma visibilidade maior com o Cosmopolitano. Aí, beleza. Virou tudo, Cosmopolitano, CT, a gente treinando. Uma maravilha. Treinando pro Paulista. Aí já era o meu ano bom, né? Porque na época, assim, hoje em si, agora tem Paulista para todas as idades. Paulista, Paulista. Pra sub-11, 12, 13, 14, 15, 16, Começa no 17. 11. Paulista, se eu não me engano, começa no 11. Só que na época, tipo, acho que ano passado pra baixo, era só Paulista, era só número ímpar. Paulista. Era 11, 13, 15, 17. Certo. Caralho, disso eu não sabia. É verdade, o Paulista era só número assim ímpar. Aí tinha o Paulista Cup separado, que aí já tinha tipo 16, 14, 12. Ah, Que até hoje tem. Só que a partir desse ano, eles começaram a ter Paulista em todas as idades. Tipo, do 11, 12, 13, 14, 15. Aí, passou 2002 para 2023. Certo. 2023, tava me preparando Paulista do meu ano, tudo, pra minha categoria, já chamar a responsa maior, tudo. Eu já tava querendo virar capitão do time, entendeu? Em questão, eu tava. Porque eu sempre gostei, assim, de liderar, sabe? Às vezes nem sempre eu conseguia ser o melhor líder, mas eu sempre busquei a tentar ser um líder dentro de campo, ser uma referência. Então eu comecei a buscar essa referência, comecei a treinar, tudo, o técnico gostou de mim, viu o jeito de jogar. E acabou. Comecei de capitão, comecei titular. Só que ele mudou minha posição pela primeira vez, né? De ponta eu fui pra centroavante. A primeira vez que aconteceu, eu mudei de posição. O Paulista. Eu já não gostei muito, tal, porque eu sempre gostei de jogar pelas beiradas do campo, assim, questão. gostava mais de driblar. Exatamente, eu gostava mais de ir pra dentro, mas fazer o quê, né? Opção técnica, a gente pode fazer nada. A gente tem que se adaptar do estilo de jogo de cada treinador. Então, fui lá, tudo. É, fui acostumando, jogando. Eu não perdi a minha liberdade de ir pra ponta, que eu gostava, né? Então, tipo, ficava mexendo, eu não era centroavantão de área, assim. Eu era mais falso Aquele, 9 assim, é, que ficava rodeando, assim. Foi o que eu gostei bastante. Então começou o Paulista. Nosso Paulista. certo. Começou, nossa. Pegado. Pegado. Na verdade, assim, pegado mesmo começou, foi com o segundo time que a gente pegou. Que o primeiro foi que eu te falei, foi que tem time que começa assim, né, agora, tudo, foi um time que começou agora. Então foi o time que só levou porrada de todo mundo. Ô, levou 7, Chacota. infelizmente, levou. Levou de quanto? 7? Pô, acho que aquele jogo lá foi 10 pra nós. Meu Primeiro Deus do jogo. céu. Quantos gols, seu? Eu fiz 2 gols esse jogo.
E me cobrar demais. O cara Caramba. falou, "Ô, só fez 2 gols, não sei o que. Eu falei, ah, Não, só fez 2 gols. Pô, Não, era pra ter feito porra, mais. Uma nossa, goleada de 10. que vergonha, hein? Exato. Só fez só 2 fiz gols Que só. vergonha. Eu falei, não é Que possível, vergonha. cara. Os caras não gostou, pô, fiz Que 2 gols. vergonha. Porque eu podia ter feito mais. Aí os caras ficaram na orelha assistindo só de brincadeira. Aí, segundo jogo já. Segundo jogo já começou. Já é um time que briga mesmo. Que é um time que já tá ali no mercado faz tempo. Aham. Então a gente foi lá, tudo, brigamos o jogo. Teve gol de falta do amigo meu, a gente jogando pra caramba, começamos ganhando. Pá, gol dos caras final. 1-1 o jogo. Até então, beleza, 1-1 o jogo. Aí começou, daí a gente começou a jogabilidade, tudo. A gente começou a ter uma competitividade muito boa, assim, em questão do técnico. Nosso time já tava bem estruturado. Tava A gente foi brigando, encaixado. encaixado. A gente começou em primeiro na tabela, em questão que a gente pegou o pior time. Só que a gente foi passando e nossa tabela, assim, tava o quê? A gente, Red Bull Bragantino, que é um dos melhores da nossa chave, né? Porque Sim. pela estrutura e pelo nome que o time tava já tendo já. A Ponte Preta, o Rio Branco, Brasília, Iguaçuano, que isso tudo são bases assim, questão que são até boas, que dá visibilidade pro jogador e pro clube maior. Aí, não vou lembrar de todos, mas acho que era isso e o Brasilis, né? Que eu não sei se eu já falei, acho que eu já tentei falar. Falou. Falei, né? Beleza. A gente foi jogando tudo, pô, ganhando o jogo, se estruturando. A gente começou ali a bater de frente até com o Red Bull, assim. A gente ficava em segundo, terceiro. A gente ficava ali os primeiros. Os três eram o quê? Red Bull, a gente e Rio Branco. Eram os 3 melhores, assim. Ponte Preta era um time bom, só que não tava tendo resultado. Tava perdendo, assim, pros times. Era um time que a gente pegava, assim, dava jogão. Só que a gente jogou 2 vezes com eles e 2 vezes foi 1-0 pra gente. Inclusive, um desses jogos fiz gol ainda, do 1-0. Falei, Uhum. nossa, que vocês são Monstro. monstro demais. A gente começou mal esse jogo contra a Ponte Preta ainda, que o treinador colocou uma formação nova que a gente não estava adaptada. Logo na sexta-feira, o jogo era no domingo, Paulista como Paulista de domingo, eu te falei. Pô, a gente não se adaptou. Começamos, nossa, levamos o maior sufoco da Ponte Preta no começo, no primeiro tempo. Maior Tomando sufoco, pressão. pressão, demais. Jogando mal. Teve uma hora que fui tentar dar um chapéu no jogador, assim, ó. Assim, o chapéu não saiu do jeito que eu queria, assim. Aí a torcida dos caras começou, batuque lá, batuque lá. Aqui não, negão. Eu falei, nossa, eu falei, ah, fiquei já de boa. Tipo assim, era até uma coisa que eu ia te perguntar, essa questão de pressão, Ah, né? Você falou, tipo assim, e os caras, eu tava conversando com ele lá no show, os caras, tipo, adulto mesmo, tipo, 50, Adulto 60 anos de mesmo. idade, tipo, já hostilizando, já. já E você já cornetando. tem que lidar com Então, isso isso já, aí é né? uma coisa que realmente tem que trabalhar muito. Desde pequeno, assim, sabe? Sim. Desde pequeno tem que trabalhar a mente. Questão que muito jogador não vira jogador por conta disso, que não aguenta pressão, que quando começa assim, você chega na beirada do campo, começa a tremer assim, não consegue jogar o jogo, que muitas vezes eu já tive isso de não conseguir jogar meu jogo assim, por medo e por pressão, né? Que nem eu Medo disse. de errar, Medo né? de errar, entendeu? A bola vem em você assim, você fica com medo de errar, não faz, fica preso, tipo, não sabe o que fazer, entendeu? Você tudo assim, você tem tudo antes do jogo. Ah, eu quero fazer tal coisa, tal coisa. Chega na hora, fecha sua mente, você não consegue. Então, desde pequeno, você tem que trabalhar sua mente no futebol, entendeu? Então, por isso que você tem que, pô, a família, tudo ajuda bastante, é a base de tudo. Só que não, uma coisa que eu acho que atrapalha muito nos jogadores que eu já previ foi em questão de família mimar demais, sabe? Em questão, mima Você fala assim, muito. mimar, você fala o apoio ou, tipo assim, é passar a mão na cabeça? Tipo, explica esse mimar. Assim, mimar de como, assim, a pessoa, assim, querendo ou não, quem vai entrar pra jogar é o jogador. Certo, Certo. Não vai ser a mãe, não vai ser o pai, nem vai ser o técnico, perfeito. entendeu? Só que se caso você jogar, você tem uma criação fraca, assim, de tudo que você faz de errado, a família passa a mão na sua cabeça, ou você não Não tem uma mente cobra. boa, não cobra, entendeu? Uma família que, como eu posso explicar? O filho, qualquer xingo leva, já desestabiliza, sabe? Em questão porque não é acostumado. Então isso atrapalha demais. E principalmente que o mundo do futebol em questão, se você quer ser jogador, muitas vezes você vai ter que, depois assim que você tiver uma certa idade, se distanciar da família, né? Que foi o meu caso, só que eu não tive tanta distância. Então, se a pessoa ela é mimada, muito apegada ao pai e à mãe, assim, questão e não sabe gerenciar tudo, quando ela for se mudar ou alojar, vai sentir, Sim. não vai conseguir se adaptar, vai sentir falta da mãe, tudo, e não vai conseguir gerenciar. Eu acho que assim, você fala um ponto interessante, né? Eu sempre falo pros meus alunos também e para as pessoas, né? Que
a questão de família. E por isso que eu falei que, tipo, eu queria um pouco além da questão do futebol. Você começou falando, futebol deu toda essa introdução. E aí, não sei se o Felipe tem algumas perguntas nesse sentido, mas já pegando esse gancho que você falou, eu acho que, tipo, você não se distanciou da sua família, porque a sua família é a sua base. Na verdade, o jogador, acho que todas as pessoas, quando elas vão crescendo, elas têm que se distanciar não de família, mas de parente. Porque família e parente são coisas totalmente diferentes, Sim, né? verdade. Família, por exemplo, a sua mãe que tá aqui hoje, né? Tá lá disposta. Eu falei, não, vamos lá, ela veio com você. Então, ela é a sua família, né? O seu pai, ou seja, as pessoas que estão ali no seu âmbito, que estão todo dia ali com você. Agora, as outras pessoas são parentes, então essas Sim. pessoas elas acabam não agregando tanto na nossa vida porque não estão ali todo santo dia, Exatamente. né? Então, quando você fala disso, é a base, né? Então, É a você base. afastar aquelas pessoas que, tipo, não agregam, de certa forma, e colocar, né, a família para isso. Não sei se você tem alguma pergunta nesse sentido, Felipe, mas o que você pensa nessa questão de mentalidade? O que você acha que o Júlio pode contribuir com a gente aqui na mentalidade, fora de campo e tudo mais? Ah, fique de mentalidade aqui, eu não consegui preparar nenhum ontem, né? Não, mas nesse sentido aqui, o que você acha do que a De, gente está falando, conversando sobre um pouco além do futebol em si, né? tipo, eu tinha uma pergunta assim que ficou na minha cabeça, que não tem nada a ver aí com o assunto, mas eu vou perguntar. Perfeito. Pode perguntar. Cristiano Ronaldo ou meu Messi? Cristiano Ronaldo. Só você que é velho que prefere o Cristiano Messi. Ronaldo, muito. Mas por quê? Agora vamos. Então, Não, tipo, fala. é legal essa pergunta, porque aí eu consigo falar mais coisas também. Eu tenho minha justificativa. Então, por que Cristiano Ronaldo? Além de o estilo de jogo dele ser parecido com o meu, Certo. que as pessoas sempre têm essa, eu gosto Não, de muito. qual versão? Lá do Manchester United de começo, Real Madrid? Não, assim, eu prefiro muito a dele assim no final do Manchester no começo pro Real Madrid. Que eu achei que a fase dele foi sensacional no Real Madrid em questão de títulos e tudo. Só que a jogabilidade dele assim no Manchester United é absurdo o jeito que ele jogava. Pô, não pegava ninguém. Por quê? Não que os outros jogadores tenham isso que eu vou falar agora. Só que pra mim a referência de tudo, e acredito que de muitos, o Cristiano Ronaldo é por conta da disciplina. Entendi. Entendeu? Sobre ele, tipo, fora das mídias, tudo, um jogador super bem idolatrado pelos fãs por conta disso, porque ele tem uma vida, a vida dele em si é tudo focado no futebol, né? A vida dele tudo é focado no futebol, ele tem a mentalidade forte, ele é focado 100% naquilo que ele quer ser. Foi um desses motivos que eu acho que ele conseguiu ser o melhor do mundo por questão. E você se espelha nisso. Me Você, espelho tipo. nisso. Entendeu? Eu quero ter o foco, entendeu? Que ele tem e a disciplina que ele tem fora de campo. Eu sempre Legal. procuro ter isso. Por quê? Futebol, querendo ou não, quem sabe disso não é só dentro de campo. Futebol, não é só dentro de campo. Se você quer realmente se tornar um jogador, principalmente jogador famoso, um jogador referência para os outros, você tem que ser uma referência fora de campo também. Entendeu? Porque a mídia vai estar atrás de você toda hora. Tudo que você for fazer assim, todo mundo vai saber, querendo ou não, dependendo da fama do jogador. Então, isso aí, além de pode atrapalhar seu rendimento dentro de campo, pode atrapalhar sua vida depois que você conseguir aceitar fama. De você criar pessoas que querem pegar você de. Quer bater em você, quer até. Isso pode até levar à morte, dependendo do que você pode fazer. Pode Ainda levar. mais aqui no Brasil, né? Não tem muitos casos assim, mas pode acontecer, entendeu? Por isso que eu prezo muito, eu gosto de prezar muito. Eu ainda, pô, tenho muito que viver, ainda nem sei se vou ser jogador, só que tudo que eu passei até hoje, toda a experiência que eu tenho até hoje, entendeu? Eu pretendo me espelhar muito no Cristiano Ronaldo em questão nisso, entendeu? A jogabilidade dele também, eu gosto muito do jeito, chute sensacional. Isso dentro de campo, ele pra mim também é um jogador essencial. Só que fora de campo, ele também tem uma disciplina muito grande, entendeu? Muito grande. Que tem pessoa que fala o quê? Acha que futebol é só lá dentro. Não é só lá dentro. Se você quer realmente ser um jogador, você tem que ter uma rotina fora. Tudo começa da hora que você acorda, de como que você dormiu, Sim. entendeu? Do café da manhã que você toma, do almoço que você almoça, depende de tudo do que você come. É assim, tudo, pra você ter o físico, porque querendo ou não, futebol hoje é físico demais. Então você tem que ter uma rotina assim, balanceada demais. Por isso que a pessoa fala, não sei o que, jogador de futebol é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser jogador de futebol. Todo mundo acha que é fácil porque fica correndo atrás de uma bola lá, tudo, e ganha, dependendo do jogador, o quê? 100 mil reais,
pra mais, assim. Isso que eu ia perguntar Entendeu? também aí, que você tocou na parte de rotina. Como que é essa sua rotina, assim, tendo que estudar e jogar Pô, bola, treinar? assim, desde pequeno, Essa é uma assim, boa. não era tão difícil pra mim conciliar por conta da quantidade de dias de treino, que era só 3. Então era Certo. mais de boa. Só que agora que começou a partir dos 13 anos de idade, é todo dia treino. Segunda a sexta treino. Ou seja, principalmente eu que treino num lugar que é longe, a rotina é puxada. Só que pra realmente ser jogador Hoje de você tá futebol, treinando, desculpa, em Arthur Nogueira? Não, em Cosmópolis. Cosmópolis. A Torneira a gente vai de vez em quando, Sim. no campo de lá. Só que é Cosmópolis que a gente treina. Então é o quê? Só que a partir de como a nossa estrutura foi aumentando, a gente tem um veículo que a gente aqui ajuda, que leva a gente assim, entendeu? Que passa em Campinas, que é onde eu moro, passa em Americana e vai passando assim nos lugares pra pegar. Isso ajuda demais. Só que em questão, a gente tem que conciliar a escola com isso. E isso que é o difícil, entendeu? Você tá em que ano, desculpa? No nono. Você tá no 9º ano. Isso que é difícil. É a questão, por quê? Eu tenho que ir pra escola de manhã cedo. Eu vou pra escola de manhã cedo, tudo, só que eu tinha que o quê? Como o meu ponto é o primeiro ponto, é o lugar mais longe, é o ponto mais cedo que tem, que é em mais ou menos 1h30 da tarde. Só que se for pegar todas as escolas públicas, a maioria sai 2 horas ou sai 5 horas da tarde, que agora as escolas estaduais, assim, tudo, tá fazendo período integral ou meio integral, totalmente integral. Então, pô, foi difícil demais, assim. Eu até cheguei a estudar em escola particular, entendeu? Consegui uma escola particular, assim, por esses tempos. Então, sair meio de meio já me ajudava, só que já era corrido. Aí, como é, eu consegui, assim, uma escola que saísse meio de meia, eu saí meio de meia. Antes, assim, agora já mudou um pouco a rotina. Só que antes era o quê? Eu dava tempo de eu passar em casa, eu pegava, almoçava e já ia pro ponto, né? Só que agora, assim, não dá mais não. Agora que eu arranjei outra escola um pouco mais longe, só que porém é mais tipo, é perto do ponto que eu pego, só que é longe de casa. Então eu vou pra escola de manhã cedo. Depois da escola, eu já vou, alguém me pega lá da minha família, muitas das vezes meu avô me pega lá de moto, leva uma marmita pra mim, a gente vai até o ponto, entendeu? Eu almoço lá, entrego a marmita pra ele, pego o busão e vou, meto marcha pro treino. Depois, assim, do treino, o treino começa mais ou menos o quê? 2h30, 3 horas. 2h30, 3 horas. A gente começa no treino, tudo. Puxado. Termina o treino o quê? Umas 5h30. Acaba o treino 5h30. A gente vai se arrumar tudo. Busão. Pega o busão. Aí volta pra casa. Depois que eu volto pra casa, chego. Fico lá, tudo. Janto. Chego em casa, janto. Aí eu já não tenho tanta energia já, né? Porque muito puxado o Chega treino. Tipo, já. fazer lição de casa, cara. essas Pô, é difícil, é coisas. difícil. Aí eu pego, faço uma liçãozinha assim, eu chego em casa mais ou menos 6h30, dependendo, às vezes até 7 horas. Quando você esquece, assim, de fazer a lição de casa, você mete esse migué? Pô, professor, tava treinando. Vixe, eu meto esse Miguel, às vezes eu falo que até esqueci o caderno, só que eu fiz a lição, eu falo que eu vou entregar no dia seguinte. Isso aí ajudou demais, sempre fiz Esqueceu isso. no treino. Nossa. Você sabe que você tá colocando prova pra você mesmo com a sua mãe aqui e o professor assistindo também, né? Ué, fazer o quê, né? Às vezes acontece, né? Não tem o que fazer. É Tudo inevitável. acontece. Então, nossa, falando isso, eu tenho uma lição pra fazer que eu tenho que entregar terça-feira, hein? Meu Não Deus deixa eu do esquecer, céu. viu, mãe? Não deixa eu esquecer, não. Terça-feira, olha só. Porque amanhã e depois ainda tem chão. A Tem gente tá chão, tem gravando, a chão. gente tá gravando aqui no sábado, tem chance. Tem mais alguma pergunta nesse sentido aí pra fazer pra ele? Também, qual que é, tipo assim, além do Cristiano Ronaldo, qual que é a sua inspiração, assim, no futebol? Cara, assim, no futebol, assim, ultimamente, eu comecei a gostar muito por mudar de posição, por ser centroavante, o Ronaldo Fenômeno. Assim, eu gostava, mas não assim, pô, eu nunca cheguei a ver ele jogar realmente, mas pelos vídeos que eu assisto, assim, pelos Meu Deus do céu, eu tô highlights, me sentindo tudo. muito velho. Ele não chegou a ver o Ronaldo Fenômeno. consegui. Você não conseguiu ver ele nem jogar no Corinthians. Pô, dessa época Não, talvez provavelmente. não se lembra, Não, né? provavelmente eu poderia já ter conseguido assistir, só que eu não era pegado futebol em questão de assistir. Entendi. Então eu não consegui pegar essa parte Meu dele. Deus, cara, eu assisti a Copa de 2002, assisti os Tá dois velho já. gols. Nossa. Não, eu não tô velho, eu tô experiente, vocês não me chamem de Você velho. já assistiu até a Copa Vocês não me chamem de 58. velho.
A primeira Copa lá que... Jairzinho e Pô, Pelé Jairzinho. naquela Copa estouraram. Não assistia de 50, pelo Ah, amor de tá. Deus. Eu falei, ô louco. Você acha que é de 30, né? Pode É falar. de 30, sim, no Uruguai, né? É. Foi no Uruguai ou no Brasil? Foi É de no 30? Uruguai. Foi no Uruguai. Tá vendo que eu me lembro? Não, cara, mas eu assisti aquela Copa 2002, o Ronaldo fazendo 2 gols ali Oliver Kahn. no Oliver Kahn. Nossa. Falando em Copa Mas, do mas, Mundo. mas assim, por que o Ronaldo? No estilo de jogo. Então, por que o Ronaldo Fenômeno? Assim, eu tinha muito ele como base porque ele é um centroavante em si. Só que ele não é um centroavantão de área, aquele centroavantão que fica segurando o jogador e vai só chegar a fazer a parede. Que é uma coisa que eu não quero ser assim, em questão. Certo. Assim, eu gosto muito de ter a jogabilidade em si. Eu gosto de pegar a bola e ir pra cima, que nem Participar ele do ia, jogo. participar do jogo, ir pra cima, ir pra dentro, que nem ele fazia. Por isso que eu gosto muito dele, em questão do estilo de jogo dele, que eu me inspiro. Sim. Não sei se é parecido, mas eu me inspiro no estilo dele. Então, se for, infelizmente, assim, em questão, se for pra eu precisar ser aquele centroavante de área, pra chegar, escorar tudo, questão por conta do treinador, eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer, entendeu? Não vou reclamar. Só não é o meu estilo de jogo, mas eu vou fazer de tudo pra fazer isso pra adequar com o estilo do técnico, entendeu? Só que em Legal. questão do meu estilo de jogo, eu gosto, me inspiro muito no Ronaldo Fenômeno. Eu gosto muito, tipo, Ronaldinho, pô, eu gosto muito. Só que, infelizmente, assim, fazer o que ele faz realmente difícil Você é um cara, demais. você é um cara, então, tipo, que eu tô entendendo, dentro de campo, mais decisivo. Você quer, tipo, cara, pegar a bola, decido ali. Não existe gol feio e gol bonito. Existe gol feito, né? Existe gol feito, Não é gol assim. feio, não é nem gol feio e nem gol bonito, é gol feito. Gol feito. Se for bonito, melhor ainda. Mas sendo gol é gol, né? Não tem o que fazer. Não é, tipo, dar uma É. de Rony do meio do campo e querer só meter bicicleta, Exatamente. Assim, em questão de bicicleta, já tentei bastante, viu? Fiz um gol só, tô em busca ainda demais. De bicicleta, nossa. Porque assim, às vezes, pô, dá uma inventar. Às vezes eu gosto de inventar, entendeu? Só que tem hora que a gente não pode inventar, né? Porque se inventar e errar, fi, o treinador Legal. mata você. O Mata que eu você. queria voltar, Júlio, voltando um pouquinho lá, né, da questão da base em si. Por quê? Eu acredito que tem muitos pais, ou até mesmo adolescentes, crianças que vão estar assistindo esse episódio, e que ficam muito na dúvida assim, tá, decidi ser jogador de futebol, por onde eu começo? Você falou da questão da escolinha, é obrigatório uma escolinha? Não é? Como é que é essa questão de olheiro, tipo, tem olheiro que vai no campinho de futebol ou não, é só dentro de escolinha? Eu quero que você me diga um pouco sobre isso, sobre decidir colocar, né, decidir ser jogador de futebol. A criança decidiu, ou o pai decidiu que quer que o filho siga a carreira de futebol. Quais são os primeiros passos para conscientizar essa galera que tá assistindo a gente aqui? Bom, então, se realmente você quer ser jogador de futebol, não tem essa de plano B. Não tem essa. O seu plano A tem que ser jogador. Entendeu? Porque você tem que. Uma parte da sua vida inteira vai ser nisso. Não tem como, eu quero ser jogador, mas eu vou fazer tal coisa e vai ser o plano B meu. Não tem como, não tem essa de ser plano B. Entendeu? Que nem minha família, principalmente por parte de pai. Que meu pai tentou ser jogador assim, não conseguiu e às vezes tem um pouco desse trauma. Meu avô em si, meu outro avô em questão de pai, ele é muito inteligente, matemático e tudo. O que? Nos olhos deles, ele quer o quê? Que eu faça faculdade, tudo em questão, isso. E que foi que eu falei pra ele. Assim, se eu quiser ser jogador de futebol, não tem como deixar ele em plano B. Não tem como deixar ser plano B. Até porque você deixa um pouco da sua infância assim de lado e começa a ter uma maturidade desde cedo em questão disso. Então não tem como ser seu plano B. E como você falou em questão da escolinha, assim, eu acho que escolinha assim, se você não tem noção nenhuma assim de futebol, eu acho que é bom passar primeiro pra uma escolinha pra você saber o básico, que nem eu. Eu já jogava tipo assim, eu já tinha uma facilidade pra jogar futebol. Só que eu não tinha os recursos, pô, não sabia a posição nem nada do tipo. Eu só sabia jogar. Então, na escolinha eu aprendi o básico do básico, que foi se posicionar, tal, corpo, tocar, posicionar tudo, fazer gol, tudo, jeito de chutar na bola. Então, por isso que eu acho que se você quer iniciar uma carreira no futebol, não é bom você iniciar direto numa base. Entendeu? Porque querendo ou não, a base só vai ficar com os melhores. Entendi. Qualquer base, assim, do mundo que se for assim, mesmo que nem a minha, que é uma base formadora. Uhum. Ela vai ficar o melhor, não vai ficar o que paga mais. Não vai ficar o que paga mais, vai ficar o melhor. Então, se inicia numa escolinha, dá um certo preparo para o seu filho em questão, né? Se você é um pai e quer ajudar seu filho em questão disso, pai, tia, avô, enfim.
Depois que ele tiver uma certa noção do futebol, já começa a procurar uma base. Se fosse eu assim, eu não prefiro buscar uma base grande já em si, entendeu? Porque tem essa de você buscar, de fazer a peneira e tudo. Tem a forma de você ir para time grande por olheiro, que tem até olheiro em escolinha, Sim. e tem como base de peneirão ou peneira assim, individual, certo? Que nem eu, assim, quando eu fui pra minha primeira base, que foi o Amparo, foi indicação do amigo meu. Só que normalmente, assim, se você nem sempre você